Meu nome é Alexandre Leles, eu sou Master Coach formado pela Sociedade Internacional do Mindset e também mentor digital dessa incrível instituição, trazendo um mindset digital principalmente para aquelas pessoas que não sabem mexer no celular ou não têm afinidade ainda. Tá? Então, eu trago muito desse tipo de conteúdo para a galera da Sociedade Internacional do Mindset. Contando um pouco da minha história, em 2018 eu sofri um acidente automobilístico e acabei perdendo partes do movimento da minha perna direita. E naquele momento eu fiquei aproximadamente quase 2 anos internado ininterruptamente, sendo submetido a mais de 8 cirurgias no mesmo lugar na perna. E a única medicação que fazia sentido ali para mim, para quem é da área da medicina sabe o que eu estou dizendo, a única medicação era a morfina, doses cavalares de morfina para conter a minha dor. E naquela ocasião, né, por tanto tempo ali parado, procurando coisas para distrair a cabeça, eu encontrei, né? Eu já ouvia falar sobre a PNL, mas nunca tinha me aprofundado realmente nesse poderoso, fala para o pequeno, a magiquinha, né? Cada um chama de um jeito, porque é muito poderoso, galera. E naquele momento eu comecei a aprofundar, conheci o Edson Burger. Na verdade eu já conhecia, mas conheci esse trabalho que ele já vinha desenvolvendo. E me aproximei, né? E comecei a conhecer, a ter acesso às ferramentas da PNL de uma forma que antes eu não conhecia nada, absolutamente nada sobre isso, sobre esse universo do ganha-ganha, principalmente, que faz parte da programação neurolinguística. E naquele momento eu percebi uma poderosa ferramenta da quebra de estado. Eu conheci essa ferramenta e comecei a aliviar a minha dor física com a quebra de estado. Claro que no começo é muito difícil ali você conseguir tirar, né, o foco de uma dor física com a capacidade da mente. Quando a gente ouve falar a primeira vez ou ouve uma história desse tipo que eu estou contando, as pessoas muitas vezes falam: isso não é possível, como assim? Com a mente você deixa de sentir dor. Você tem esse poder. E não só com a quebra de estado, mas com muitas pressuposições que eu aprendi. E principalmente, não só o conteúdo da programação neurolinguística fez a diferença na minha vida, mas a minha intenção, o meu comprometimento de aprender e empregar isso na minha vida. Então, eu percebi que, por mais que eu tivesse aquele conhecimento, e naquele momento, né, esse mais ou menos quase 2 anos, né, entre 1 ano e meio e 2 anos, ininterruptamente sendo submetido no hospital a inúmeras cirurgias, eu comecei a entender que eu comecei a olhar para mim e ter esse comprometimento de olhar melhor para mim. O que eu posso fazer de melhor para a minha vida? E aí, conforme eu fui conhecendo essas ferramentas, eu percebi que eu tinha que respeitar o mapa das outras pessoas. A partir do momento que eu conheci esse conceito de mapa, eu tenho o meu mapa. O meu irmão, apesar de ter nascido e convivido por anos comigo na mesma família, na mesma casa, no mesmo quarto, enfim, compartilhando de muitas experiências juntos, ele tem um mapa completamente diferente do meu. E eu, naquela época, como eu não conhecia essa ferramenta, eu não respeitava o mapa das outras pessoas. Por quê? Porque eu tinha uma única opinião e a minha opinião era de acordo com aquilo que eu tinha vivido ou experimentado na minha vida. E a partir do momento que eu comecei a entender, principalmente, que todas as pessoas têm um mapa próprio, cada um tem sua individualidade, sua forma de receber a comunicação que a gente entrega, né? Que uma outra pessoa possa entregar para ela. Então, a partir desse momento que eu comecei a ter o comprometimento não só de aprender, né, absorver conteúdos, porque até então eu tinha a seguinte sensação: eu conhecia muito de tudo, mas eu percebia que os meus resultados
não acompanhavam o meu grau de conhecimento. Toda a experiência, todo o meu mapa, eu tinha essa forte percepção que, por mais que eu conhecesse das coisas, os meus resultados, no final das contas, os meus relacionamentos eram desastrosos, a minha vida financeira, por mais dinheiro que eu ganhasse, eu ganhava muito dinheiro na época também, parecia que eu não ganhava nada. E a partir daquele momento que eu tive esse contato, né, grandioso com a programação neurolinguística, eu comecei a fazer valer, não só por aprender mais um conteúdo ou mais uma ferramenta, eu passei a empregar na minha própria vida. E aí os meus relacionamentos com os meus pais, os meus relacionamentos com hoje a minha doce Michele, para quem me conhece um pouquinho mais, conhece a minha doce Michele, o meu relacionamento com os meus próprios amigos, o meu relacionamento profissional, ele começou a melhorar significativamente, inclusive, diga-se de passagem, dentro do hospital, colocando pessoas que não só tiveram contato com essas poderosas ferramentas, mas que tiveram a predisposição de colocar e aplicar em suas próprias vidas. Você vai aprender a ferramenta de uma forma, mas ela é tão poderosa que você pode adaptar para a sua própria vida, né? E isso foi muito importante para mim, porque naquele momento, vamos dizer, preso dentro do hospital, eu me vi com a necessidade de ajudar as pessoas com aquilo que eu estava conhecendo. Eu comecei a ajudar as pessoas, a procurar pacientes, não sei se vocês sabem, né, mas para quem é da área da medicina sabe que a maioria dos pacientes que são acometidos de uma fratura, né, eu tive uma fratura distal do fêmur, o que acontece? A maioria dessas pessoas são pessoas mais idosas, pessoas de idade, que já têm algum comprometimento ósseo, né, alguma deficiência, e às vezes por um tropeção dentro de casa, acaba quebrando o fêmur, fica alguns meses dentro do hospital, né? Então, a maioria desses pacientes ali na ala da enfermaria onde eu estava internado eram idosos, eram pacientes que realmente precisavam de cuidados especiais. E naquele momento eu comecei a me aproximar e pedir, né, para que isso antes da pandemia, tá, galera? Como eu disse, foi em 2018 até meados do final de 2020. E aí, galera, o que acontece? Resumindo, eu comecei a ajudar essas pessoas. E isso, o que acontecia quando eu começava a ajudar essas pessoas com todas essas ferramentas, né? Inclusive falando do poder do não, né? Ensinando as pessoas a não utilizarem, né, o não ali, principalmente com os pacientes e tal. E eu comecei a ter um benefício. Por quê? Porque eu não estava focado na minha dor, eu estava focado em ajudar outras pessoas. Isso me ajudou muito. Agora eu vou falar para vocês rapidinho qual é essa ferramenta que quando eu tenho minhas crises eu utilizo. É a quebra de estado. Por mais dor que eu sinta, o que eu faço? Por mais que eu esteja vibrando uma vibração bem baixa, eu coloco uma música bem animada, uma música que eu goste muito, que me remeta a uma boa lembrança. Então, isso faz com que eu tire o foco da minha dor física e realmente comece meu dia muito bem. Então, isso já é de praxe. Quem convive comigo já sabe, eu acordo já ouvindo música bem alta e quebrando o estado para continuar o dia em alto astral.